Olá, tudo bem? É a primeira vez que eu fico ao vivo, sem mediação, então ahn, me deem um desconto. Tudo bom? Aqui é Fernanda Vieira. Eu vou esperar só um pouquinho para o pessoal chegar, para a gente poder começar a conversar sobre literaturas indígenas. Deixe seu comentário, curte a página do Diga aí, e vem conversar comigo sobre literaturas indígenas de autoria feminina. Bom, meu nome é Fernanda Vieira, eu sou escritora, tradutora, pesquisadora, ativista, doutoranda em estudos de literatura pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente eu também sou Visiting Scholar pela Boston University e eu pesquiso literaturas indígenas de autoria feminina, mais precisamente autoetnografias, como mulheres indígenas como nós nos escrevemos através da literatura, como a gente constrói e reconstrói as nossas identidades pela literatura, usando a literatura não apenas como uma ferramenta de mudança de mundo, mas a literatura como uma ferramenta de autoconhecimento, autocura, onde a gente pode se afastar um pouquinho das nossas realidades e analisar quem nós somos, como nós nos construímos, como nós entendemos o mundo e trabalhar inclusive traumas. A literatura permite um certo afastamento para que a gente possa trabalhar tudo isso. Como isso é uma live de literatura, eu queria começar declamando um poema meu. Eu vou ter esse atrevimento e eu espero que vocês curtam. Hoje resolvi ser branca, porque me recuso a ser parda. Minha identidade foi roubada e ninguém assina esse BO. Resolvi desbravar a cidade como se fosse minha. Resolvi desbravar a cidade como se fosse minha. Vou renomear suas terras com o nome da minha avó. Resolvi desbravar a cidade como se fosse minha. Porque ela não é minha, né? A gente passa pelos espaços do mundo e, especialmente no momento que a gente tem vivido hoje, de flagrante racismo, uma coisa que a gente pensa é que o racismo não está pior, né? Ele só está sendo filmado hoje. Então, quando eu digo que eu quero desbravar a cidade como se fosse minha, eu quero de fato caminhar pela cidade como se ela me pertencesse.
porque ela me pertence. Nós já estávamos aqui quando os colonizadores chegaram e nós permanecemos aqui. Então, quando eu digo que hoje eu resolvi ser branca, é porque eu quero renomear esses espaços, penetrar nesses espaços que nos são proibidos, remapeá-los e torná-los nossos num processo de retomada. Então hoje eu resolvi ser branca, porque me recuso a ser parda. Minha identidade foi roubada e ninguém é assim nesse BO. Resolvi andar como se fosse conquistadora de tudo. Vou renomear suas terras com o nome da minha avó. Resolvi desbravar a cidade como se fosse minha, porque, sendo branca, posso correr descalça, sem causar ondas de medo na pracinha. Sem acordar a polícia, sem alarmar a vizinha, sem quebrar o silêncio. E sem assustar branco, eu tenho mais chance de envelhecer. Cansei de quase enlouquecer e quero saber o que é viver sem ter medo, porque soube que branco não sente, nem se ressente de ser seguido na rua, perseguido na loja, assassinado por nada, condenado por qualquer coisa, porque a carne branca não é barata, e é sempre deles a versão da história. Hoje eu resolvi ser branca que nem a minha mãe, e resolvi ter sardas, e não mais ser amarga sobre o tamanho da minha dor, sobre os rasgos na nossa memória, sobre os erros nos registros da história, sobre o luto de quem ficou. Mas branca eu não posso ser, posso? Resolvi ser branca, sim, alva, clara. Mas branca eu não posso ser, posso? Porque não é escolho o que vejo no espelho, é herança, o sangue dos meus ancestrais que encontra morada em mim. Eu sei. Há uma rachadura na minha identidade e você não sabe o que eu faço com essa cara, esse cabelo e essa cor e essa marca de autodeclarada. Demarque meu corpo com o meu povo, porque eu não tenho vergonha de ser quem eu sou. Eu queria agradecer ao pessoal do Diga Aí, especialmente ao Álvaro Lima e ao Tarcísio Alves, do Forró em Boston, pelo convite. Eu queria agradecer também a Margarete Matos e ao Cid de Góes, do Mostra Sua Cara, que foi quem acabou fazendo a ponte para que eu conhecesse o pessoal do Diga Aí e o Tarciso. E eu queria agradecer a Márcia Cambeba, que fez a ponte para que eu conhecesse a Margarete e o Cid, para que tudo isso acontecesse. Bom, quando a gente fala sobre literaturas indígenas, é importante falar do porquê que é importante demarcar o espaço de uma literatura indígena. Primeiro, a gente tem uma identidade que ainda luta para se estabelecer no mundo colonial, o que é um grande problema. Nós temos a nossa identidade silenciada e negada o tempo inteiro. Nós não somos indígenas o suficiente, nós somos selvagens, nós somos parte do passado colonial. Nós não somos nada disso. Nós somos um povo do futuro, nós já estávamos aqui quando as caravelas chegaram, nós permanecemos e as nossas literaturas seguem firmes desde sempre. Quando a gente fala sobre literatura, muita gente começa a pensar que a literatura nasce única e exclusivamente escrita, mas na verdade não, toda literatura nasce oral. Então o berço da literatura nasce da oralidade. E uma das marcas das literaturas indígenas, e eu marco aqui que eu gosto muito de falar, literaturas indígenas no plural, porque nós somos plurais e as literaturas indígenas são plurais, ok? Uma das marcas das literaturas indígenas pode sim ser a oralidade, mas não precisa ficar restrito a isso. Então é importante marcar o espaço da literatura indígena. A gente entende que café, eu sou viciada em café. Num mundo que nega as nossas identidades, que nega a nossa existência, é uma necessidade marcar o espaço das literaturas indígenas como literatura válida, não apenas como relato de experiência, não que não seja válido também o relato de experiência, também é, mas como um exercício literário, como qualquer outra literatura. As literaturas indígenas não precisam ficar restritas aos temas que a branquitude ou a colonialidade consideram como
temas indígenas, falar do meio ambiente, falar das nossas histórias de criação, as nossas histórias fundadoras ou das nossas histórias de vida. O que caracteriza uma literatura indígena é, de fato, ser escrita por uma pessoa indígena. Ponto. O tema da literatura depende da autoria. Pode ser um tema relacionado à identidade ou não, pode ser ficção científica, pode ser, enfim, qualquer outra coisa. Thaís, você está assistindo com café também. Tchim. A gente faz uma distinção entre literatura indígena, literatura indigenista e literatura indianista. Que distinção é essa? A literatura indianista, ela vem do movimento romântico, ou, enfim, lá no começo do século XIX, José de Alencar, com Iracema e etc. É uma literatura que trata o indígena como um bom selvagem, né? Que não é bem o nosso barato. Eu não sou Iracema, nós não somos Iracema. A literatura indigenista é a literatura feita por não indígenas falando sobre indígenas. Essas pessoas podem ser aliadas ou podem não ser aliadas, então o ponto de vista depende de quem escreve. Mas o que importa nessa caracterização é que ela não é feita por indígenas. A literatura indígena é a literatura escrita por indígenas. Ponto. Então é uma distinção consideravelmente simples da gente compreender. O que caracteriza as literaturas indígenas? Ser escrita por indígenas. E eu queria trazer, aproveitando que a gente está falando sobre literaturas indígenas e escrita por mulheres, eu queria trazer um poema antes de falar desse livro e dessa pessoa. O que faço com minha cara de índia? E meus cabelos, e minhas rugas, e minha história? E meus segredos? O que faço com minha cara de índia? E meus espíritos, e minha força, e meu tupã, e meus círculos? Que faço com a minha cara de índia? E meu toré, e meu sagrado, e meus caboclos, e minha terra? Que faço com a minha cara de índia? E meu sangue, e minha consciência, e minha luta, e nossos filhos? Brasil, o que faço com minha cara de índia? Não sou violência ou estupro, eu sou história. Eu sou cunhã, barriga brasileira, ventre sagrado, povo brasileiro. Ventre que gerou o povo brasileiro, hoje está só. A barriga da mãe fecunda e os cânticos que outrora cantavam, hoje são gritos de guerra contra o massacre imundo. Esse poema se chama Brasil, é de Eliane Potiguara, uma mulher que eu admiro muito. Está no livro Metade Cara, Metade Máscara. Corre no site da Eliane para comprar, elianepotiguara.org.br. Vou conferindo aqui o endereço. Esse livro foi lançado a princípio em 2004, mas foi um livro gestado durante bastante tempo. Tem um poema aqui belíssimo, que foi escrito em 1975, que é a Identidade Indígena, que eu vou ler daqui a pouquinho para vocês. Esse livro, ele é um misto de ensaio, autoficção, poesia, protesto. Uma das características que eu gosto muito do livro de Eliane Potiguara é que ele tem um caráter híbrido. E esse caráter híbrido acaba refletindo as nossas identidades híbridas, as nossas identidades rachadas por conta da colonialidade, por conta de um mundo que tenta nos fazer outros. Eliane Potiguara é uma mulher maravilhosa, vocês precisam conhecer se vocês já não conhecem. Ela é escritora indígena, poeta, mãe e avó, professora formada em letras, que nem eu, licenciada em educação, remanescente indígena potiguara, autodidata em direitos indígenas, fundadora em 1985 da Associação Grumim, Grupo Mulher Educação Indígena, que recebeu em 1996 o segundo Prêmio de Cidadania Internacional pela Fundação Iraquiana Bahá'í. Hoje o Grumim constitui-se na rede de comunicação indígena.
Eliane Potiguara já foi considerada mulher do ano, já esteve na ONU. Ela tem um trabalho vastíssimo e sensacional. Esse livro é uma necessidade. Identidade indígena. Em memória dos meus avós, escrito em 1975. Nosso ancestral dizia: temos vida longa. Mas caio da vida e da morte e ranjo o armamento contra nós. Mas enquanto eu tiver o coração aceso, não morre a indígena em mim. E nem tampouco o compromisso que assumi perante os mortos, de caminhar com minha gente passo a passo e firme em direção ao sol. Sou uma agulha que ferve no meio do palheiro. Carrego o peso da família espoliada, desacreditada, humilhada, sem forma, sem brilho, sem fama. Mas não sou eu só. Não somos 10, 100 ou 1000 que brilharemos no palco da história. Seremos milhões, unidos como cardume, e não precisaremos mais sair pelo mundo embebedados pelo sufoco do massacre, a chorar e derramar preciosas lágrimas por quem não nos tem respeito. A migração nos bate à porta, as contradições nos envolvem, as carências nos encaram, como se batessem na nossa cara toda hora. Mas a consciência se levanta a cada murro, e nos tornamos secos como o agreste, mas não perdemos o amor. Porque temos o coração pulsando, jorrando sangue pelos 4 cantos do universo. Eu viverei 200, 500 ou 700 anos e contarei minhas dores para ti, ó identidade. E entre um fato e outro, morderei tua cabeça, como quem procura a fonte da tua força, da tua juventude, o poder da tua gente, o poder do tempo que já passou, mas que vamos recuperar. E tomaremos de assalto moral as casas, os templos, os palácios e os transformaremos em aldeias do amor, em olhares de ternura, como são estrelas brilhantes, acalentante identidade, e transformaremos os sexos indígenas em órgãos produtores de lindos bebês guerreiros do futuro, e não passaremos mais fome, fome de alma, fome de terra, fome de mata, fome de história, e não nos suicidaremos a cada século, a cada era, a cada minuto. E nós, indígenas de todo o planeta, só sentiremos a fome natural, e o sumo de nossa ancestralidade nos alimentará para sempre. E não existirão mais úlceras, anemias, tuberculoses, desnutrição, que irão nos arrebatar porque seremos mais fortes que todas as células cancerígenas juntas, de toda a existência humana. E os nossos corações? Nós não precisaremos catá-los aos pedaços mais do chão. E pisaremos a cada cerimônia nossa mais firmes. E os nossos neurônios serão tão poderosos quanto nossas lendas indígenas, que nunca mais temeremos diante das armas e das palavras e olhares dos que chegaram e não foram. Seremos nós, doces, puros, amantes, gente e normal. E te direi, identidade, eu te amo. E nos recusaremos a morrer, a sofrer a cada gesto, a cada dor física, moral e espiritual. Nós somos o primeiro mundo. Aí queremos viver para lutar, e encontro força em ti, amada identidade. Encontro sangue novo para suportar esse fardo, nojento, arrogante, cruel. E enquanto somos dóceis, meigos, somos petulantes e prepotentes diante do poder mundial, diante do aparato bélico, diante das bombas nucleares. Nós, povos indígenas, queremos brilhar no cenário da história, resgatar nossa memória e ver os frutos de nosso país sendo divididos radicalmente entre milhares de aldeados e desplazados, como nós. Eliane Potiguara, 1975, Identidade Indígena. Está no livro Metade Cara, Metade Máscara, que é uma necessidade. Todo mundo deveria ler. Esse livro deveria estar em todas as escolas, universidades, e precisa ser estudado, apesar de já ser bem estudado nas universidades e nos programas de pós-graduação. Já temos algumas teses sobre Eliane Potiguara, mas eu acho que ainda não bastante. Eu vou intercalar com uma escrita minha agora. Não se compara a Eliane Potiguara, mas
Hum. O importante é ter saúde. Saiu da cama na ponta do pé. A angústia a acordou, o susto. Ponderou fazer um café, mas teve medo de acordar o filho na casa de um cômodo. Ele tem que descansar para ir para a escola mais tarde. Boba sou eu, que não durmo. Suspira baixinho no silêncio que a cobre, como madrugada na praia, salgada, sufoca. Não pode abrir a janela ainda, não pode sair ainda, não pode dormir mais sem perder a hora. Senta-se com o silêncio da noite e a balbúrdia dos pensamentos. Tenho que pintar esse chão. Angústia. Respira, o importante é ter saúde. Fernanda Vieira, Crônicas Ordinárias, Macabé Edições, 2017. Crônicas Ordinárias está disponível para download gratuito no site da editora. Então corre lá e confere. Bom, voltando a falar sobre a produção literária indígena, uma das características que eu aprendi, inclusive com Eliane Potiguara, é que quando a indígena ou o indígena escreve, a gente não escreve sozinho, a gente escreve cercado pela nossa ancestralidade. A caneta pesa com as nossas ancestrais e os nossos ancestrais que trilharam um caminho antes de nós, para que nós estejamos aqui, para que nós possamos escrever. Eu costumo dizer que nós somos o futuro da nossa ancestralidade. E daqui a um tempo, se tudo der certo, nós vamos ser o passado da nossa ancestralidade, das nossas crianças que estão vindo aí. E a gente espera que, através também da literatura, a gente consiga construir novos mundos possíveis, menos desiguais, onde as nossas multiplicidades sejam respeitadas, sejam compreendidas, onde a gente não seja mais o outro no espelho da colonialidade. Eu queria fazer um paralelo da literatura indígena produzida no Brasil, das literaturas indígenas produzidas nos Estados Unidos, literatura de mulheres, especificamente, que é o tema da minha pesquisa. E eu trouxe aqui um livro que eu pesquiso na minha tese. Não reparem, porque o livro está todo marcado. Eu sei que tem gente que odeia marcar livro, amassar página, rabiscar, mas isso é minha ferramenta de trabalho, então não me queiram mal. Que é o livro da Janet Campbell Hale, Bloodlines, Odyssey of a Native Daughter. Ele não tem tradução ainda para o português. Esse livro foi lançado originalmente em 93. Essa minha edição é de 98. Esse livro, assim como Metade Cara, Metade Máscara, uma das características que eu acho que eu encontro nessas duas obras é o caráter híbrido da materialidade, o caráter híbrido do livro. Olhando o livro, lendo, passando, você encontra memórias de infância, ensaios sobre, inclusive, autoficção, autobiografia. Tem também, claro, partes históricas, relembrando a história dos povos indígenas. Tem um questionamento do que seria ficção, de fato. Então, também tem crítica literária, tem partes autobiográficas. Então, o livro tem memória. Então, ele aborda uma série de fraturas que existem nas nossas identidades e que acabam sendo transpostas para a literatura. E a gente acaba remendando também uma série dessas fraturas através da literatura. Janet Campbell Hale faz um relato consideravelmente até triste, porque ela fala que nunca soube o mito fundador, a história criadora, né, da sua nação, porque ela acredita que, como eles foram colonizados e catequizados muito cedo, essas histórias se perderam. É a afirmação da Janet Campbell Hale. Não estou dizendo que todos os membros da sua nação, que é Claire Daline, Skitchimush, se eu estou pronunciando de forma correta, também se não tem.
mas é uma angústia de Janet Campbell Hale, essa história interrompida. Como também é uma angústia que a gente vê no livro de Eliane Potiguara, da nossa história interrompida e da necessidade de retomada das nossas histórias, de retomada dos nossos destinos. Então, essa é uma característica que eu enxergo tanto na literatura produzida no Brasil, na literatura indígena de escrita feminina, quanto na literatura norte-americana, aqui dos Estados Unidos e do Canadá também. Eu trabalho também com um livro chamado Heartberries, da Therese Marie Maillot, mas eu não tenho ele físico, eu só tenho ele em versão digital e eu não sei bem como mostrar ele aqui para vocês, mas depois eu posto aqui no site uma lista de obras, de repente, que eu falei aqui. Um livro que eu acho fundamental para a gente entender também as literaturas indígenas é da Graça Graúna, que é uma escritora indígena, pesquisadora, que eu admiro muito também, que é contraponto da literatura indígena contemporânea no Brasil. A Graça Graúna faz um panorama muito, muito bom, muito profundo e com muita sensibilidade das literaturas indígenas no Brasil. É um livro extremamente informativo e muito carinhoso. Eu estou lendo a dedicatória. Sim, esse livro está dedicado, esse livro está dedicado. Eu sou fã, eu vou atrás das minhas autoras. E ela traz aqui no sumário, nos rodapés da história, identidades e utopias, diáspora indígena, contação de histórias, cumplicidades, e ela traz uma guisa de conclusão e um pós-fácil, com alguns anexos e algumas referências que são extremamente importantes. Quando ela traz nos rodapés da história, uma coisa que eu acho extremamente importante a gente pensar, a gente já tem um movimento na história, né, da nova história indígena, que é revisitar a versão oficial da história e recontar aquilo que não foi bem contado, a história que ficou interrompida, que ficou silenciada, que ficou de fato mal contada, contada pela visão dos colonizadores, contada pela visão dos vitoriosos. Porque a história oficial funciona dessa forma. A versão oficial dos fatos é a versão dos vencedores. Eu não quero dizer com isso que nós indígenas perdemos a guerra da colonização ou que nós nos perdemos na colonialidade, não é isso. Eu quero dizer que o registro oficial conta uma versão que precisa ser revista, que precisa ser analisada e que já vem sendo revista e que já vem sendo analisada. Eu queria citar, inclusive, o Ivan Nilson, que é um historiador indígena do povo Xocó, uma pessoa muito querida, que faz um trabalho belíssimo também de pesquisa. Foge um pouco ao tema de literatura indígena escrita por mulheres, mas eu achei importante fazer esse parênteses, que não é um parênteses, mas que é uma coisa necessária. Outro livro que eu queria trazer para vocês hoje é o Aikakiritama, Eu Moro na Cidade, da Márcia Cambeba, a quem eu agradeci no começo do vídeo. Esse livro também é uma preciosidade, tem uma série de poemas belíssimos, e eu queria ler um para vocês. União dos Povos. Nós, povos indígenas, habitantes do solo sagrado, mesmo sem nossa aldeia, somos herdeiros de um passado. Buscamos manter a cultura, vivendo com dignidade, exigimos nosso respeito, também vivendo na cidade. Somos parte de uma história, temos uma missão a cumprir, de garantir aos Tanu Muariri sua memória, seu porvir. Vivendo na Aritama do Branco, minha uca se modificou, mas a nossa luta por respeito, essa ainda não terminou. Pela defesa do que é nosso, todos os povos devem se unir, relembrando a bravura dos Cambeba, dos Macuxi, dos Tembé e dos Cocama, dos valentes do Tupi-Guarani. Assim, os povos da Amazônia, em uma grande celebração, dançam o orgulho de serem representantes de uma nação. Como seu canto vem dizer, formamos uma aldeia de irmãos. União dos Povos, Márcia Cambeba, Aikakiritama, pela editora Pollen. Também corre para conferir esse livro. Quando a gente fala de União dos Povos, eu acho que eu não posso deixar passar em branco um momento atual que a gente tem vivido, como a epidemia do Covid-19 tem afetado os povos indígenas. Eu andei vendo alguns gráficos e alguns dados extremamente alarmantes de como as populações indígenas têm sofrido muito com o Covid-19,
e a necessidade de políticas públicas específicas para isso e de atenção aos povos. Então tem uma série de organizações e abaixo-assinados circulando. Por favor, se informe, assine, contribua, nos ajude a combater e a atravessar esse momento. Eu queria saber se vocês têm perguntas. Não vou ficar chata aqui falando o tempo todo, eu adoro falar. Bom, eu vou continuar. Eu já falei da Eliane Potiguara, já falei um pouquinho da Graça Graúna, já falei um tiquinho da Márcia Cambeba. E eu queria trazer aqui também, agora é uma parenta daqui do norte, Joy Harro, com o livro Crazy Brave, que também é uma autobiografia. Esse livro, eu vou falar a mesma coisa, né? O livro é belíssimo. É um misto de... Eu não consigo nem explicar esse livro da Joy Harro. É como se eu tivesse mergulhado num sonho e tivesse saído do outro lado, modificada. Então, tem algumas partes que eu consigo me identificar muito com ela quando ela fala que ela começou a escrever também, né? Porque, enfim, leram o diário dela e etc. Eu me identifico muito com isso, porque foi assim basicamente que eu comecei a escrever, né? Eu comecei a escrever um diário porque eu achava muito chique, porque eu não conseguia conversar sobre a maioria das minhas questões com as pessoas, então eu resolvi escrever um diário. E como eu comecei a escrever ficção? A minha tia leu meu diário em voz alta para a família. Apesar de serem coisas bobas, coisas de criança, eu me senti violada na minha intimidade, né? E eu passei a escrever autoficção. E eu passei a escrever poesia. E a primeira poesia que eu escrevi, o primeiro poema que eu escrevi, foi um trabalho de casa da escola. Então, eu queria ressaltar a importância do letramento, da literatura e de se trabalhar a literatura na escola e de estimular que as crianças escrevam, que os adolescentes escrevam, porque a literatura pode ser, sim, uma ferramenta de cura, uma ferramenta de inserção, uma ferramenta de humanização. O Tarcísio perguntou se eu falo tupi. Não, eu não falo tupi. Eu estava aprendendo, eu digo estava porque, enfim, por conta do doutorado e uma série de coisas, eu estou meio atrasada para os meus estudos. Guarani Jopará, porque o meu irmão Adam Alfred também está aprendendo Guarani Jopará, ele já está anos-luz na minha frente no aprendizado. Mas não, eu não falo tupi, gostaria muito, mas ainda não. Quem sabe é uma língua que eu aprenda no futuro. Eu acho curioso e triste até, né, que eu tenha aprendido inglês antes de aprender uma das nossas 274 línguas catalogadas, né, porque é mais ou menos o que a gente tem hoje registrado no Brasil, 274 línguas indígenas. Mas, enfim, né, como eu era uma criança muito pobre, fui uma adulta relativamente pobre, fui mãe adolescente, etc., a língua inglesa foi uma maneira que eu achei para penetrar espaços que não me eram permitidos por conta da minha origem, por conta da minha classe social e etc. Sim, eu estou com duas canecas, uma é água e outra é café. As autoras citadas trazem em suas obras o tema das sexualidades. Sei que a Aurita Tabajara traz e nota que o movimento indígena LGBTQ vem crescendo no Brasil. Obrigada, Mitaf Aniga, pela sua pergunta. Inclusive, o livro da Aurita está bem ali. Eu vou ver se eu disfarço e tento pegar para trazer para cá, porque a Aurita é a primeira indígena cordelista do Brasil. O livro dela é uma preciosidade, é belíssimo. Eu realmente... eu tô falando que todos os livros são belíssimos, mas de fato, todos os livros são belíssimos. O livro da Aurita me fez chorar muito, o que você pode achar até estranho, né? Um cordel te fazer chorar, mas ele é muito tocante, especialmente quando ele fala da sexualidade. Essas autoras especificamente, elas não que eu trouxe, né? A Márcia Cambea, a Biliane Potiguara e a Graça Graúna, nessas obras elas não abordam o tema da sexualidade, mas é sim, como você citou, o movimento indígena LGBTQI+,
no Brasil vem crescendo muito, o que eu acho fundamental. Eu tenho uma lista de escritoras e escritores, né, escritores não gendrados, LGBTQ, que eu sigo, é uma matéria que me interessa também muito, né? Mas essas obras específicas não, mas a da Aurita sim traz uma perspectiva belíssima sobre sexualidade e sobre orientação sexual. E eu super recomendo. Ah, e recomendo inclusive que vocês comprem um livro direto com a autora, porque obviamente vai vir autografado e você contribui para que a gente possa pagar os nossos boletos e manter os nossos nomes de escritoras limpos na praça. Ah, fundamental mesmo saber mais, Anitta, é fundamental. A gente, inclusive, precisa pensar, quando a gente fala sobre sexualidades, orientação sexual, gênero e etc., e populações indígenas, a gente precisa pensar que os modelos ocidentais de sexualidade, orientação sexual, gênero, nos foram empurrados. Então, os povos indígenas, não de forma homogênea, obviamente, cada nação tinha e tem os seus entendimentos sobre sexualidade, orientação sexual, gênero e, enfim, etc. Mas a gente precisa pensar que esses modelos ocidentais, né, ocidentalizados, nos foram empurrados. Então, os nossos entendimentos de sexualidade originários e os nossos entendimentos de gênero originários são um pouco diferentes, perdão, do que nos foi forçado goela abaixo durante a colonização. Então, se vocês forem procurar, por exemplo, o termo dois espíritos é muito frequente dentro da comunidade queer, LGBTQI+. Eu não vou entrar muito nesse mérito porque eu vou fugir um pouco da questão, mas eu posso voltar aqui depois, eu posso voltar na minha página de repente para a gente conversar sobre isso, porque eu acho um tema extremamente relevante, até mesmo porque é um tema que me atende por eu ser pansexual. Então eu acho que, enfim, é um tema necessário para a gente conversar e abrir um pouco mais a mente nesse sentido. O Janderson perguntou como podemos estimular a leitura da literatura indígena escrita por mulheres fora da academia, considerando as discussões sobre o cânone e o mercado editorial. O mercado editorial é extremamente complexo, né? A gente tem algumas pesquisas no Brasil que apontam que a maior parte das pessoas que publicam são homens, brancos, classe média alta, o que acaba sendo difícil a penetração das literaturas indígenas no grande mercado. Então, muitas escritoras e muitos escritores começam pela autopublicação, começam financiando os seus próprios trabalhos. E depois de um pouco mais estabelecido, às vezes conseguem contratos e facilitação para publicar e etc., mas é um campo muito complicado ainda para a gente. A penetração no mercado editorial ainda é muito difícil. E uma coisa que eu tenho observado é que quando a gente penetra no mercado editorial, as pessoas esperam uma literatura estereotipada, esperam um conteúdo muito específico, como se nós fôssemos fetichizados e obrigados a escrever e estar dentro de uma caixa específica desenhada pelo mercado e a gente não pudesse sair disso. O que eu acho extremamente complicado, porque limita a nossa capacidade de produção, e a nossa capacidade de produção, da mesma maneira como as nossas identidades, é ilimitada. Agora, como que a gente pode estimular a literatura fora da academia? Eu acho que bibliotecas populares. Eu tenho visto um movimento, inclusive eu faço parte de um projeto que trabalha com letramento na favela Buriti Congonha, em Madureira, no subúrbio do Rio de Janeiro, chamado Ler e Saber na Comunidade. A gente inaugurou a biblioteca comunitária em novembro do ano passado. Infelizmente, a biblioteca está fechada agora por conta da pandemia, etc. Inclusive, nós sofremos também com uma das chuvas violentíssimas que teve no Rio, também afetou muito a nossa biblioteca. A gente ainda está trabalhando para reconstruir. Mas uma das ferramentas que a gente tem visto hoje, pelo menos que eu tenho visto hoje, são as bibliotecas comunitárias. Então, eu acho que a inserção das literaturas indígenas já no começo, nos anos iniciais, etc., inclusive também pela Lei 11.645, eu espero ter falado o número correto, que estimula, que obriga, que regulariza o ensino de história afro-brasileira e indígena nas escolas,
também é uma maneira de penetração, mas que histórias estão sendo contadas, como essas histórias estão sendo contadas e como são abordadas, também é um assunto para a gente trabalhar. Porque é, as literaturas indígenas, pelo menos falando na faculdade de letras, né? Uh, elas ainda não são muito trabalhadas, estão começando a ser, o que é ótimo. Inclusive, muitas indígenas acadêmicas e indígenas acadêmicos já estão fazendo esse trabalho de pesquisa, de desenvolvimento uh, e, e de divulgação das literaturas indígenas. Então, eu acho que uma maneira para a gente começar a inserir as literaturas indígenas fora do ambiente acadêmico é, de fato, nas escolas, nas séries iniciais, através dos movimentos autônomos e independentes das bibliotecas comunitárias, eu acho que é uma forma muito válida da gente começar a trabalhar e a começar a disseminar as literaturas. Uh, sim, Antônia, concordo. 11.465 ou 645? É ainda mal aplicada. Mas após a sua existência, houve mudança em relação ao estudo das literaturas indígenas na escola? Bom, o meu contato com algumas escolas hoje, eu não sou professora de ensino fundamental, eu não trabalho em ensino fundamental ainda, ok? Meu foco está na pesquisa e no doutorado, mas as escolas para onde eu já fui convidada para dar palestra ou para, enfim, para conversar e etc., ela já começou a modificar um pouco essa visão. No dia 19 de abril, as crianças já não saem mais fantasiadas, homenageando os povos indígenas. Indígena não é fantasia. Fechamos aqui, né? Beleza. Indígena não é fantasia, então as crianças já não saem mais vestidas de indígena. E algumas escolas já começam a trabalhar as culturas indígenas, as histórias indígenas e as literaturas indígenas de maneira outra que não a folclorização da nossa existência. Porque, infelizmente, durante muito tempo, né, a gente foi trabalhado na escola dessa forma, como se nós fôssemos um pedaço do passado colonial, como se nós tivéssemos ficado lá atrás, ainda observando as caravelas que tinham acabado de chegar. E isso não é verdade, a gente está aqui, nós somos um povo do futuro. Eu costumo bater muito na tecla de que hoje a sociedade ocidental e ocidentalizada está buscando novas formas de se relacionar entre si e com o ambiente, e que são formas e tecnologias que os povos indígenas já tinham há 10, 15 mil anos. Então, enfim, nós somos povos do futuro. Mas eu acho que a 11.645 ela trouxe alguns benefícios já. Que por conta da necessidade de ter literatura indígena nas escolas, houveram alguns editais, houveram alguns estímulos de publicação. Não estou dizendo que isso tenha resolvido o problema, não resolveu. Nem todo mundo conseguiu publicar, mas houve um aumento na demanda por literatura infanto-juvenil indígena. E algumas escolas, sim, começaram a trabalhar o tema de forma diferenciada. Mas a gente precisa pensar, eu acho, quando a gente fala sobre a 11.645, 465, pelo amor de Deus, me corrija alguém. Alguém faz a caridade de colocar o número certo da lei aqui para mim, por favor. Que a gente precisa pensar também em formação de professores, né? A gente não pode esperar que pessoas que tenham sido formadas dentro de um sistema ocidentalizado, dentro de um pensamento colonial, ainda que simplesmente elas se conscientizem sozinhas do nada e comecem a lecionar sobre literaturas e culturas indígenas e história indígena de maneira não colonizada e de forma a não recolonizar as nossas histórias. Então, eu acho que é importante o papel das universidades nesse sentido, no processo de formação de professoras e professores, para que esses erros do passado não se repitam, para que a gente não seja obrigada a ver apenas a indígena ou o indígena como um item de museu, um objeto parado no tempo, não um sujeito, não uma sujeita. Espero ter respondido, Antônia. Sim, Janderson, com as redes sociais, eu acho que as redes sociais são muito complexas em muitos sentidos, mas elas nos ajudaram muito em outros tantos, né? Porque elas dão autonomia para que nós tenhamos as nossas próprias plataformas de divulgação. Então, por exemplo, Eliane Potiguara tem um site, elianepotiguara.org.br, que vocês podem conferir, onde ela publica suas próprias coisas. A Graça Garaúna tem um blog, deixa
Deixa eu procurar o blog da Graça aqui. ggraúna.blogspot.com é o blog da Graça Graúna. Então, sim, a gente tem... as redes sociais hoje são uma plataforma democrática, com todas as aspas possíveis, porque a gente também não pode presumir que todas as pessoas tenham acesso à internet, o que não é uma realidade, mas, de certa forma, sim, acho que facilitou um pouco a penetração das literaturas, um pouco mais da divulgação das literaturas, porque são plataformas mais independentes, onde a gente pode produzir o nosso próprio conteúdo e onde as pessoas podem ter um acesso mais direto, inclusive, às escritoras e aos escritores das literaturas indígenas. Então, eu acho que afetou bastante, sim, de uma forma positiva o trabalho de divulgação literária, de divulgação científica das literaturas indígenas. Eu acho que é super importante. Obrigada, Lúcia, pelo parabéns. Amitaf, Aniger, eu tô falando seu nome certo, Amitaf? Fiz Ciências Sociais e Antropologia em Goiás e não lemos autores indígenas na graduação e no mestrado. Exatamente. Agora, como professor, estou buscando conhecer a cada vez mais, buscando fazer essas literaturas, inclusive na formação de professores. É isso, sim, né? Durante a graduação, a gente tem pouco ou nenhum contato com as literaturas indígenas. E eu falo isso, a minha graduação é em inglês, literaturas de língua inglesa, e a gente ainda precisa ter a penetração das literaturas indígenas nas academias. Eu acho que é uma necessidade primordial para a gente poder repensar o mundo. Se a gente quer construir novas epistemes, novas formas de encarar o mundo, a gente precisa ter também as nossas vozes dentro da academia. E uma coisa que eu queria frisar aqui é que... Um café. É que nós temos voz. As indígenas e os indígenas têm voz. Ninguém precisa nos dar voz. Ninguém nos dá voz. Nós sempre tivemos voz. Nós vamos continuar tendo voz. Vamos continuar gritando. O que nós precisamos e o que as pessoas em espaço de poder e privilégio podem fazer por nós é nos ceder espaços de escuta. Então, nós temos os nossos lugares de fala, nós temos as nossas potencialidades, nós temos as nossas vozes, mas nós precisamos de espaços de escuta. Então, eu acho que os espaços de escuta nas universidades estão aumentando agora, os espaços de escuta dentro e fora da academia, eu acho que estão aumentando, mas ainda não são suficientes. Nós precisamos de mais. Para que essas literaturas circulem, para que elas alcancem mais pessoas e para que a gente tenha mais espaço de publicação e para que a gente tenha mais escritoras e mais escritores indígenas publicando. Nós temos uma série de escritores indígenas maravilhosos. Daniel Munduruku, Olívio Jacupé, a gente tem Aline Pachamama, Júlia Dorico, Aline Caiapó, Márcia Mura. São muitas escritoras e muitos escritores. Copenaua, Wapichana. Então, para que a gente tenha mais espaço para essas publicações, para que as nossas publicações, as nossas literaturas alcancem mais espaço, nós precisamos de espaços de escuta, porque nós já temos a fala. Obrigada, Thaís, são 11.645. Tá certo. Fátima Regina ao contrário. Nossa, mudou minha perspectiva completamente agora de mundo. Fátima, obrigada. Eu vejo mudança em relação à questão das literaturas africanas. Sim, eu não posso falar sobre as literaturas africanas porque não é a minha área de pesquisa, não é a minha praia, apesar de ser um interesse meu de pesquisa, apesar de eu fazer parte de um grupo de pesquisa sobre literaturas afro-brasileiras e afro-americanas, mas não é o foco da minha tese, então eu não quero meter muito bedelho. Acho que você, Antônia, seria até mais indicada para falar sobre, porque é a tua praia. Mas sim, eu acho que as literaturas de África, as literaturas afro-brasileiras, afro-americanas, enfim, elas têm tido há uma maior curiosidade sobre elas. Mas a gente também precisa pensar que essas literaturas, especificamente as literaturas afro-brasileiras, também começam com autopublicação, né? Enfim, eu não vou continuar falando de literatura afro-brasil porque eu não quero falar bobagem, porque minha praia é literatura indígena, mas eu acho importante sim, porque é um paralelo que a gente precisa traçar e que precisa aumentar o interesse. Eu acho assim, eu acho não, né? Pelo que eu tenho percebido dentro e fora da academia, é que há sim um interesse maior pelas literaturas indígenas,
Não que a gente tenha uma produção maior agora, a gente também tem uma produção maior agora, claro que tem, mas há um espaço maior, né? E uma coisa muito triste, assim, eu ainda não fiz esse trabalho de arqueologia literária, ainda não tive recursos para tentar buscar publicações indígenas anteriores ao século XX, e infelizmente eu ainda não conheço. Eu digo autoria ficcional, né, no Brasil, mas em outros países a gente tem essa autoria já há mais tempo, né, com um espaço de publicação, espaço de autopublicação, enfim, né, com todos os problemas e dificuldades que a literatura indígena, as literaturas indígenas encontram para serem publicadas, para serem lidas, para encontrar penetração no mercado editorial. Então, por exemplo, enquanto a gente tem uma série de livros não indígenas traduzidos do inglês para o português, a gente tem uma quantidade muito diminuta de livros de escritoras indígenas traduzidos para o português. Na verdade, eu não consigo nem lembrar no momento de nenhum. Já ser muito precisa. Apesar da literatura indígena escrita, por exemplo, em inglês, ser vastíssima. Eu, enfim, não me recordo de livro. Posso estar errada, eu posso simplesmente não estar me lembrando no momento e eu, inclusive, vou pesquisar para encontrar, mas de cabeça agora eu não me lembro. Alguém tem mais pergunta? Por favor, façam perguntas, vamos responder perguntas. Bom, então eu vou ler alguma coisa enquanto vocês pensam em pergunta. Eu acho que já sei o que eu vou ler. Eu tô procurando, peraí. Cadê você, Luizinho? Eu acho que eu vou abrir aleatório, porque eu não tô achando. Ok, vai ser aleatório. Achei. Você fez por merecer? Luizinho morde as unhas agachado na calçada. Assiste ao trânsito com sua lata de amendoins. Torrado e quentinho! É o torrado, já vai salgadinho. Luizinho é pequeno, franzino, a camisa branca é larga, usada e se abre amarelada cobrindo o novo anfitrião. Luizinho é uma sucessão de 6, que afirmam estatísticas. Ele sonha com um dezão, com um prato quente, seu colchão simples, descansar os olhos só um pouquinho. Se Luizinho estudar, pode mudar de vida, dizem. Mas se estudar, legal mesmo. Dizem que hoje é mais fácil ainda. A escola dá tudo, tem bolsa tudo. Luizinho pode sonhar com mais, pensar grande, pensar alto. É só estudar e trabalhar. Tem que merecer, você sabe? Você sabe, não sabe? Crônicas Ordinárias de 2017. Vocês sabem que eu não acredito em meritocracia, né? Ok, então essa crônica é uma crítica a todo esse sistema que afirma que é só a gente estudar que tudo vai mudar, e infelizmente não é bem assim. Eu sou a exceção à regra, e existem muitas exceções por aí que eu gostaria que se tornassem regra também. Você pretende realizar um trabalho de tradução para o português do Brasil, das escrituras indígenas de expressão inglesa que você pesquisa? Gostaria muito de poder fazer esse trabalho, sim. Inclusive a minha tese está sendo escrita em português, e todas as citações que eu faço das obras que eu abordo, eu tenho traduzido. Então, eu acho que no final da tese, a bem dizer, eu terei 1 ou 2 livros inteiros traduzidos. Então, eu gostaria muito de poder publicar essas traduções
porque eu acho importantíssimo que isso chegue no Brasil, da mesma forma que eu acho importantíssimo que a nossa literatura indígena brasileira chegue nos Estados Unidos, chegue no Canadá, chegue nas nossas parentes do norte, mas eu gostaria muito sim de poder traduzir os livros de literatura indígena escritos por mulheres ou não, mas enfim, né, minha praia é literatura indígena escrita por mulheres, ah, que sejam traduzidos para o português do Brasil e publicados no Brasil. Eu gostaria muito disso. A gente tem pouca coisa publicada. Lembrei, Tommy Orange, o livro dele está traduzido. Sabia que tinha pelo menos um escritor indígena traduzido. Um, e provavelmente Sherman Alexie deve ter traduzido também, mas são dois escritores homens, né? O meu foco é literatura feminina. Então eu gostaria muito, por exemplo, de poder traduzir esse livro, que esse livro encontrasse uma editora brasileira, que eu pudesse, enfim, a tradução já está meio caminho andado, e que ele encontrasse casa e fosse publicado também. Eu gostaria de poder traduzir Joy Harron, gostaria de poder traduzir Cristos, inclusive eu tenho uma tradução do poema da Cristos, que eu amo muito, é uma poeta estadunidense, Menominee Sapatão, que eu sou completamente apaixonada pelo trabalho dela. Eu acho que ela tem uma força nas palavras que, assim, é fenomenal mesmo. Eu vou ler o poema delas para vocês. O poema que eu traduzi foi publicado na revista Extasis, num papo que eu tenho sobre feminismos e mulheres indígenas. Eu não sou sua princesa. Lixa entre duas culturas que rasgam uma a outra, eu não sou. Um meio pela qual você pode alcançar compreensão espiritual ou sequer aprender a trabalhar com miçangas. Eu só estou disposta a te dizer como fazer pão frito. Uma xícara de farinha, uma colher de sal, colher de fermento em pó. Mexa, adicione leite, água ou cerveja até que fique firme. Molde cada parte em bolas, deixe descansar. Frite em gordura quente até dourar. Isso é comida de índio. Somente se você souber que índia é uma palavra do governo, que não tem nada a ver com os nossos nomes para nós mesmas. Eu não vou cantar para você. Eu não admito nenhuma espiritualidade para você. Eu não vou suar com você ou aliviar sua culpa com belos contos de tartaruga. Não vou usar roupas de dança para ler poesia ou explicar praticamente nada. Eu não acho que suas tentativas de nos entender vão funcionar, então prefiro que você nos deixe em qualquer paz que ainda possamos arranjar. Depois de tudo que você continua fazendo, se você me enviar mais um maldito folheto sobre como curar a mim mesma por R$ 300 com aconselhamento feminista especial, eu provavelmente vou atear fogo em algo. Se você me disser, mais uma vez, que sou sábia, vomitarei em você. Olha para mim. Veja minha confusão, solidão, medo, preocupação com todas as nossas lutas para manter o pouco que resta para nós. Olhe meu coração, não suas fantasias. Por favor, nunca mais me fale novamente sobre sua tataravó Cherokee. Não presuma que conheço pessoalmente todas as outras ativistas nativas. No mundo que eu sei nomes de todas as tribos, ou posso pronunciar nomes que nunca ouvi, ou que sou especialista no ponto peiote. Se você alguma vez me disser novamente quão forte eu sou, vou me deitar no chão e gemer para que você veja finalmente minha fraqueza humana como a sua. Eu não sou forte, eu estou em pedaços. Sou abençoada com a vida, enquanto muitas que conheci estão mortas. Eu tenho trabalho a fazer, louça para lavar, uma casa para limpar. Não há mágica. Veja minhas simples mãos rachadas que lavam as mesmas coisas que você lava. Veja meus olhos escuros de medo em uma casa sozinha tarde da noite. Veja que sentir pena de mim ou me adorar são as mesmas coisas. Uma xícara de farinha, colher de sal, colher de fermento em pó, líquido para dar liga. Lembre-se, essa é apenas a minha receita. Existem muitas outras. Me deixe descansar aqui, finalmente. Cristos, 1988. Esse poema é realmente fortíssimo, é belíssimo. Bom,
a gente está caminhando, eu estou caminhando para o final. Eu falo a gente porque a gente está junto conversando. A gente está caminhando para o final, a gente já está online, acho que é 1 hora e um pouquinho. E eu queria saber se vocês têm mais algumas perguntas antes da gente acabar. Se vocês curtiram também, por favor, me digam. Críticas são muito bem-vindas. Não? E eu queria terminar com um poema que eu escrevi ontem, ou anteontem. Que eu escrevi ontem ou anteontem. Deixa eu encontrar aqui. Se eu fosse invisível, se eu inexistisse. Ah, obrigada, Fátima. É esse texto mesmo. Ahn, Obrigada, Thaisa. Foi anteontem. Eu acabei de achar aqui o texto. Bom, eu acho que eu não posso ter uma plataforma e não falar de tudo que tem acontecido no mundo, do movimento Black Lives Matter, do movimento Vidas Negras Importam. E eu acho importante a gente ter a consciência de que se o movimento antirracista não inclui as vidas indígenas, o racismo vai continuar pleno, a todo vapor, seguindo fortíssimo. Então, vidas indígenas importam, vidas negras importam. E quando a gente fala que as nossas vidas importam, a gente não quer dizer que as outras vidas não importam. O que a gente está tentando dizer é que as nossas vidas importam, ou deveriam importar. Que o genocídio do povo negro, o genocídio do povo indígena já deveria ter acabado, não deveria nem ter começado. Que essa invenção de raça, que é uma invenção da branquitude, que nos limita, que marca os nossos corpos, já deveria ter sido definitivamente banida, mas não foi. Então é importante marcar os nossos espaços. É importante marcar os nossos espaços enquanto mulheres indígenas, enquanto homens indígenas, enquanto mulheres negras, enquanto homens negros. É, e nesse sentido eu também queria chamar a atenção para a invisibilização das populações indígenas nas estatísticas oficiais, onde as populações indígenas acabam ficando misturadas numa massa parda e as políticas públicas para as pessoas indígenas acabam sendo mal trabalhadas nesse sentido. Então acho importante a gente começar a prestar atenção nessas questões e a prestar atenção no quanto nós somos invisibilizados ainda nas estatísticas, nos estudos, nas políticas públicas, o quanto foi custoso para que a Constituição de 1988 tivesse o capítulo dos povos indígenas e que esse capítulo só aconteceu por conta da movimentação dos próprios povos indígenas. Então, vidas negras importam, vidas indígenas importam, vidas faveladas importam, as nossas vidas importam. E eu fui a filha da empregada, então eu já fui a muita casa de patroa, o que enfim, quem é filha ou filho de empregada tem seus próprios traumas, eu não quero falar sobre isso, mas eu não posso terminar essa live sem mencionar o assassinato brutal do menino Miguel. Nós temos muitas crianças que já foram assassinadas, nós sabemos disso. Mas eu queria muito marcar esse acontecimento com um poema que eu escrevi para a gente encerrar essa live pensando em como a gente pode contribuir para a luta antirracista, como a gente pode contribuir para proliferar multiplicidades e construir de fato novos sistemas de conhecimento em que a gente não seja mais o outro, em que o racismo não exista mais e que a gente não precise mais ficar subjugado a um Estado policial que nos massacra constantemente, inclusive com os genocídios legislados. Mãe, eu tentei ficar quieta como me pediram. Eu silenciei minha presença, tentei não fazer volume nem incômodo. Comi sem fazer barulho e bem rápido, depois que todos
Comeram. Brinquei obrigada com o filho da patroa, com a filha da patroa. Fiquei em pé, no canto, sem tocar em nada, rezando para ser invisível. Ignorei os olhares de cima a baixo, ignorei as ofensas, ignorei as migalhas, ignorei os brinquedos quebrados. Engolia minhas palavras com medo. Falava tão baixo e tão pouco, e apenas quando muito necessário. Sorria quando me mandavam, coisa mecânica. Respondiam quando me mandavam, palavras poucas. Não contrariar, não responder, não fazer barulho, não mexer, inexistir. Mãe, eu tentei inexistir tantas vezes. Mãe, eu engoli o choro tantas vezes. Mãe, eu chorei sem você tantas vezes. Mãe, eu imaginava você sentindo minha falta. Mãe, tantas vezes eu não aguentei te esperar chegar. Mãe, eu sempre senti o teu beijo mesmo quando estava dormindo. Mãe, eu sinto muito que para cuidar da sua cria, você teve que abrir mão de mim tantas vezes pelos filhos dos outros. Mãe, eu fiquei dias sem te ver para ter comida na mesa, para ter uma roupa no corpo. Mãe, eu era mais velha e entendi que casa de patroa era um lugar onde eu não era pessoa e onde você era uma máquina, onde sua família não existia, onde sua filha não importava, mas você era quase da família, se eu inexistisse. Fernanda Vieira, eu escrevi anteontem, a Thaisa me lembrou. Eu queria deixar aqui o meu site, icamiaba.com.br. Se você curtiu, se você gostou, deixa o seu like, segue a página do Diga Aí, segue a página do Icamiaba e vamos continuar conversando, porque eu acho esse tipo de conversa fundamental. Muito obrigada para todo mundo que participou. Mais uma vez, obrigada ao Espaço Diga Aí, obrigada Álvaro Lima, obrigada Tarcísio Alves pelo espaço, pelo carinho em me receber. Muito obrigada. E é isso, as nossas vidas importam. Um grande beijo. Que vocês tenham um bom domingo e uma boa semana.